Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do excelentíssimo vice-reitor, as autoridades aqui nominadas, professor Ayrton, aos colegas pesquisadores, na pessoa do professor Silvio, enquanto presidente da nossa associação. Na memória que ainda tenho, como secretário que fui, lá no evento em 1996, quando era presidente a professora Maria Aparecida Santilli, entendo ser talvez interessante lembrar de algumas palavras que me soam sempre muito importantes e contemporâneas. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas da lembrança, e do bem, que se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão do verde manto, que já coberto foi de neve fria, e, enfim, converte em choro o doce canto. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. E a partir desse poema, gostaria de apresentar a conferencista dessa sessão de abertura. Rita Marnuto é professora catedrática da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras, obviamente, onde leciona estudos italianos, tradução, literatura e artes, e diretora do doutoramento em línguas modernas, culturas, literaturas, tradução. É coordenadora da seção de estudos italianos e vice-presidente do Centro Internacional de Estudos Portugueses de Genebra. Dedicou trabalhos à literatura italiana contemporânea e também à recepção de Pirandello e de outros escritores contemporâneos em Portugal. Para este evento, destaco a sua dedicação a Luís de Camões, coordenando um projeto sobre o seu comentário, à sociedade de corte e ao petrarquismo português do século XVI. Elaborou a edição crítica da primeira edição de Os Lusíadas, esclarecendo informações que já estavam, ou que estavam confusas desde o século XVII. Tem tido o reconhecimento da comunidade acadêmica através de várias, vamos dizer, comendas, inclusive aquela como grande oficial da República. É acadêmica correspondente da Academia de Ciências de Lisboa e comissária das comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões. Assim, cumprimento a professora Rita a assumir esse púlpito. Antes de passarmos a palavra à nossa conferencista, eu convido o professor Silvio a voltar ao palco. Agora eu vou cumprir o protocolo, vou ler a placa direitinho, tá? Não poderia passar assim despercebido. O professor Alamir, que foi coordenador do Congresso Internacional da Abraplip de 1996 na UEL, mesmo não sendo da diretoria, ele carregou o Congresso nas costas, por uma questão de logística, o Congresso que era da Unesp de Assis, não é? E ele faz parte da história da Abraplip. Se houve um congresso naquele ano, foi porque o professor Alamir abraçou essa tarefa, e é por isso que a Abraplip também o homenageia com essa singela lembrança. A Abraplip reconhece, Alamir Aquino Correia, a Abraplip reconhece e agradece a sua inestimável contribuição para a pesquisa e o ensino de literatura e cultura portugueses e dos povos falantes de língua portuguesa. Vamos tirar a foto aqui.
A nossa pró-reitora disse que faltou a foto com o vice-reitor aqui. Alguém pode tirar para a gente? Mais um pouquinho para lá, vocês dois. Faz parte de Londrina, que tem essas nuances de interrupções, né? Chamo novamente a professora Rita para assumir o púlpito. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos e a todas. As minhas saudações, antes de mais, ao seu professor Alamir Aquino Correia, a quem agradeço muito a apresentação. Saúdo, na sua pessoa, a Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, os seus corpos e todos os seus membros. Os meus respeitosos cumprimentos para as autoridades presentes. É de facto uma honra, uma grande honra, participar num congresso que começa com o nome de Chico Buarque, de Luís de Camões, de Caetano Veloso ou de Fernando Pessoa. Um agradecimento muito especial vai para o Sr. Professor Silvio César dos Santos Alves, a quem devo um honroso convite que me foi dirigido e que tive o gosto de aceitar desde a primeira hora. É, na verdade, um gosto encontrar nesta plateia tantos e tantas amigos e amigas, alguns de longa data, que não posso referir um a um, e tantos novos amigos, tenho a certeza, sob o signo de Luís de Camões e da literatura portuguesa. É de veras emocionante ter perante mim um público tão vasto e tão interessado. Os professores de literatura portuguesa do Brasil, a quem Portugal e quem estuda a literatura portuguesa em Portugal tanto deve, pelo brilho, pelo empenho com que ensinam a literatura portuguesa e fazem trabalho de investigação sobre os seus autores. Muito obrigada. Passando ao nosso tema, e a este Camões, poeta de um tempo em mudança, começaria por recordar que o Renascimento, o período em que Luís de Camões viveu, foi uma época de profundíssimas transformações e também de grandes incertezas. Essas tais mudanças que trazem atrás de si interrogações, perplexidades. Para caracterizar o Renascimento, é muitas vezes usada a formulação homem centro do mundo. E eu começaria por aí mesmo, fazendo desta asserção um tópico que vai acompanhar a minha conferência. Esta formulação baseia-se no discurso de Pico della Mirandola acerca da dignitas hominis, a dignidade do homem. No entanto, o
O pensamento de Pico della Mirandola é bastante mais complexo. E a redução da ideia de homem a centro do mundo para o período do Renascimento há de uma potência vitoriosa, capaz de dominar o mundo, pode ser bastante redutora. Pode ser bastante redutora, quer como interpretação simplista do pensamento de Pico della Mirandola, quer perante a complexidade da questão, ou seja, perante o lugar do homem do Renascimento no mundo. Essa é a imagem racional, harmoniosa e proporcionada do homem desenhado por Leonardo que estamos a ver. O desenho é contornado por uma circunferência que se interseta num quadrilátero. A figura humana é quase simétrica. A distância de pés e mãos em relação ao centro da circunferência é perfeita. Este é um ideal de equilíbrio, mas este ideal de equilíbrio convive, por exemplo, com, peço a imagem seguinte, a obscuridade e a deformação das criaturas que povoam o tríptico de Jerónimo Bosch, que pode ser visto no Museu de Arte Antiga de Lisboa. Ou com o ceticismo de um escritor e de um pensador como Montaigne. Estes são os desafios do Renascimento e de um mundo de mudança. Camões viveu numa época de profundas transformações que acompanharam o desenvolvimento axial do humanismo e do Renascimento, entre o ocaso de uma ordem e o impulso a criar uma outra, a criar uma nova ordem. Ora, assim sendo, estamos perante um horizonte de crise. Crise vem do grego crisis, julgamento, escolha, decisão. No grande dicionário Wise da língua portuguesa, escreve-se para crise, momento de desequilíbrio, momento histórico indefinido ou de riscos inquietantes. Ora, por vezes, o Renascimento é entendido como um período de felicidade, em que Deus deixa de estar no centro do mundo, como na Idade Média, e o ser humano passa a ocupar esse centro. Contudo, essa explicação mostra-se demasiado linear, insisto. Confunde felicidade com esplendor, que são coisas diferentes. E coloca o ser humano numa posição estática. Ao fazer o ser humano um mero mediador entre o plano espiritual e o plano sensível, desvaloriza os desafios que lhe são colocados pela mudança. Esta crise está ligada à mudança repentina e a época em que o poeta viveu foi, de facto, tempo de grandes mudanças. Camões sabe-o bem. Eu não fosse o autor de um dos sonetos, eu diria, um dos sonetos de todas as literaturas e de todas as épocas que melhor capta as grandes transformações em ato e que acabou de ser recordado pelo professor. Refiro-me àquele Camões universalista que problematizou os fundamentos do humano, referindo-se à mudança e à dialética do tempo quando escreve. Mostrando o tempo está variedades, por onde o que se espera não se alcança.
Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo na esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Eu estou a ler este soneto na versão do Cancioneiro de Cristóvão Borges e na versão da primeira parte de Luís Franco, que precede a outra versão, Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E já irei explicar mais adiante porque mostro esta primeira versão, que começa mostrando o tempestade de variedades. As contínuas novidades em deslocamento contêm em si, afinal, as possibilidades da recepção, com novas interpretações que lhes podem ser dadas, conforme acontece, em particular, nos sistemas de modelização secundários, como a literatura e todas as artes. Mostrou-o Yuri Lotman. E será deste ponto de vista que partirei nesta minha preleção. São sistemas de modelização secundários as artes. São sistemas de modelização primários as línguas naturais, que integram também outros sistemas modelizadores. De um modo diferente, nas artes, que são sistemas de modelização secundários, o sentido não existe como um quadro fixo, na medida em que o signo é a possibilidade de ser interpretado com o seu contexto, nas várias metamorfoses que o atualizam, como aliás o mostrou recentemente Helena Buesco no livro que acaba de sair. Esta interação é aberta e infinita, na medida em que implica um processo de tradução e interpretação em continuidade. Então, estas contínuas novidades de que nos fala Camões, este vento de mudança, atravessam toda uma época. Mas o clima de viagens marítimas do Portugal de então intensificava, com certeza, essa dinâmica. O contexto histórico de Luís de Camões era de grandes transformações que eram trazidas no contexto específico do Portugal do século XVI pelas viagens marítimas. E é sobre este aspecto que me irei deter de seguida, sobre as viagens oceânicas. O mundo da navegação correspondia, até o século XVI, ao mar Mediterrâneo. Era esse o espaço da navegação. E a geografia do poema épico ilustra muito bem o que era antes e aquilo que passou a ser. E quais foram as mudanças trazidas pelas viagens marítimas? É que a literatura, como dizia antes, é um sistema de modelização secundário que leva atrás de si muitos outros aspectos de uma época. Vejamos, pois, o que se passa com o poema épico. Também o poema épico está ligado à viagem. Todo o poema épico implica uma viagem. A viagem do poema épico é uma viagem de celebração da nação. Os grandes poemas épicos que antecederam os Lusíadas desenrolavam-se no Mediterrâneo. O modelo estrutural seguido por Luís de Camões nos Lusíadas é o poema épico em latim de Virgílio, a Eneida, que celebra a fundação de Roma. Foi escrito no século I a.C. Aí temos a viagem que nele é contada. Enéas é um sobrevivente da guerra de Troia. E ali vem o percurso de Enéas. Enéas navega pelo mar Mediterrâneo até ao Lácio. O deus Júpiter revela-lhe o seu destino e Enéas dirige-se para o Lácio. Foi este, depois, que estamos a ver, o
percurso da sua viagem. O herói vence muitos perigos, chega a Roma e funda uma nova cidade, que será o coração do Império Romano. Por isso, é um herói. Viajou, correu perigos e venceu perigos. Passemos agora aos Lusíadas para uma comparação. Esta foi a viagem de Vasco da Gama e a viagem contada por Camões nos Lusíadas. Vasco da Gama parte de Lisboa, viaja ao largo da costa da África, supera vários obstáculos e chega à Índia. Observem bem, pois, a diferença entre os dois mapas. Enéas, o herói, fica-se pelo Mediterrâneo, que já era conhecido. Mais que conhecido. Vasco da Gama e a sua frota viajam pelo Oceano Atlântico e pelo Índico, que não eram conhecidos. Conclusão. Os Lusíadas trazem a enorme novidade de serem o primeiro grande poema épico que sai do Mediterrâneo e que conta uma viagem oceânica rasgando o Atlântico e o Índico. Ora, esta foi uma mudança de horizontes extraordinários. Horizontes vivenciais, horizontes mentais, com toda a sua projeção na literatura. Gostaria também de chamar a atenção para um outro aspecto. O planisfério sobre o qual está desenhada a rota de Vasco da Gama e que podemos ver na imagem seguinte, nesta. Este é o planisfério de Cantino. Encontra-se na Biblioteca Estense de Modena, em Itália. Mede 2,18 metros por mais de 1 metro. Ou seja, tem uma dimensão considerável. E, no entanto, foi conseguido clandestinamente em Lisboa, em 1502, por Alberto Cantino, daí o seu nome, um espião do Duque de Ferrara. Talvez tivesse sido obtido na própria Casa das Índias, que era ali paredes meias com o Palácio Real. Vejam só, pois, o esforço e também o sucesso deste espião. Mas interessa-me pôr em relevo o seguinte: o conhecimento que os portugueses tinham era valioso e era cobiçado. Tinha, de facto, havido mudanças no horizonte de conhecimento e os portugueses detinham esse capital de conhecimento inovador, de ponta, cobiçado. Mas, continuando com a comparação entre os dois mapas que já anteriormente vimos, o da viagem de Enéas e o da viagem de Vasco da Gama. Na verdade, nos Lusíadas, os navegantes descrevem uma viagem, mas eles não vão propriamente fundar uma nação como fez Enéas. Hélder Macedo já chamou a atenção para esse aspecto. Portugal é uma das mais antigas nações da Europa, fundada por Afonso Henriques em 1143. Nesse ponto, há duas grandes novidades a apontar no poema épico de Camões. Em primeiro lugar, os Lusíadas não se desenvolvem no mar Mediterrâneo, mas no oceano. São, recordo, o primeiro grande poema épico de tema oceânico. 2. Os Lusíadas não remontam a um tempo do passado distante. A história contada nos Lusíadas decorre no tempo de Camões e,
projetam o futuro imperial. Estas são duas diferenças marcantes que nos mostram que a viagem se afirma, pois, como fio condutor de uma fundação renovada, no seu sentido simbólico, no seu sentido de ordem antropológica, histórica ou até psicanalítica. Viagem no espaço, viagem no tempo. Viagens de poetas e do poeta maior da literatura portuguesa, que, no final de contas, descreveu a mesma viagem de Vasco da Gama com possibilidades e com rotas, afinal, muito semelhantes. Viagens de experiência e de conhecimento. Viagens trágicas também. Viagens de negreiros, de tráfico humano e de corso, de deportação e de sofrimento. Todas elas na dinâmica do tempo e através do tempo que as medeia. O confronto com o desconhecido produz sempre um efeito de estranheza e de estranhamento, na medida em que o viajante percorre lugares e ambientes que não são habituais ou que não a conhece, em maior ou menor grau, e que estimulam o seu olhar. Camões viu ele próprio muito de que conta nos seus versos ao longo dos cerca de 17 anos em que andou pelo Oriente, ao que acrescentam os anos em que estanciou em Ceuta, no norte da África. Ora, eu não tenho conhecimento de outro grande poeta do século XVI que, como Camões, aliasse um tamanho de saber livresco a uma experiência de viagem e a um trajeto de navegação oceânica tão amplos. Servem estas considerações acerca da viagem, do seu sentido literário, do seu sentido simbólico, para ilustrar as fantásticas mudanças em ato no tempo de Camões, para ilustrar o protagonismo do próprio Camões e para ilustrar também o pano de fundo em que se inscreve a tal crise que marca o período do Renascimento e que tão viva se mostra na obra do poeta. O Renascimento, como a própria palavra o diz, propõe-se um novo nascimento através da valorização do passado. Esse projeto de regresso ao passado para avançar em direção ao futuro foi extremamente ousado e ambicioso. As súbitas e colossais mudanças que acompanharam o humanismo e o Renascimento são as de um tempo de crise e foram tão radicais que já se chegou a falar, a esse propósito, de revoluções. Se não pensemos um pouco, a valorização da cultura antiga em novos termos, a instituição do diálogo entre o pagão e o cristão, entre a esfera pagã que vinha da antiguidade e a esfera cristã que sulcou todo o tempo europeu a partir de Cristo. Oscilações entre tempos. A relação entre corpo e alma, entre sensível e inteligível, entre ser humano e mundo, conformam dinâmicas e mudanças surpreendentes que não podem deixar de ter uma dinâmica conflitual. Mas essa dinâmica conflitual é ao mesmo tempo extremamente propulsora. É o que leva por diante o Renascimento, é o que incentiva o Renascimento através das constantes antinomias que se sucedem, sendo
por isso, o seu próprio móvel, o móvel do Renascimento. Deste vasto panorama, tratarei de seguida, no tempo que tenho à minha disposição, 2 tópicos intimamente ligados. Como estão a ver, a poética da imitação e o confronto entre cristão e pagão. Começarei, pois, pela questão da poética da imitação. Uma inquietude transborda, desde logo, os parâmetros que regem o trabalho do escritor e da questão da imitação. A imitação traz consigo o encontro entre antigos e modernos, entre um passado distante e o presente. Os grandes autores da antiguidade ressurgiram com o trabalho dos humanistas enquanto grandes modelos a imitar. Ora, o grande desafio era para Camões e para os escritores do Renascimento o de trazer até ao seu tempo escritores de há muitos séculos atrás, com horizontes substancialmente diferenciados e volvido um lapso temporal de muitos séculos. O poeta Camões viveu num tempo em que escrever bem correspondia a imitar os grandes autores. A ideia de originalidade, tal como nós hoje a entendemos, é uma ideia que vem do romantismo e que valoriza em particular a pessoalidade. Mas, no Renascimento, a perspectiva era um pouco diferente. Imitar os bons autores equivalia a tomá-los como ponto de referência, mas não a reproduzi-los cegamente. Era necessário fazer a ponte entre o hoje e entre o ontem. Petrarca, o primeiro moderno, como lhe chama Renan, usa uma imagem muito expressiva para apresentar a questão da imitação. A imagem do bicho da seda que produz, ele próprio, as secreções que formam o fio da seda. Esse fio é produto do seu próprio corpo, sai de dentro dele. E assim, também o escritor tira de dentro de si esse elan da transformação. São estas as expressões latinas utilizadas por Petrarca a esse propósito e são muito significativas. Ex visceribus, ex se ipso. A criação implica um processo de transformação que tem origem nas entranhas do Criador. Pela primeira vez na história da humanidade, a palavra e o discurso são segregados a partir de um corpo biológico. Tão intrínseco é este elan a remontar ao passado para construir o novo. Vem de dentro do corpo, tomando como imagem a do bicho da seda, que segrega a seda ex visceribus, a partir das suas vísceras. Ex se ipso, de dentro de si próprio. Imagem de esforço, de empenho, de construir o novo. No tempo de Luís de Camões, este fator adquiria um enorme lastro.
Na verdade, a prática literária do Renascimento encontrava-se vinculada a uma série de normas consagradas por tratados de poética específicos. Os modelos a imitar adquiriam, pois, uma enorme importância. Deviam ser seguidos e imitados com base em célebres e celebrados autores do passado, no objetivo de atingir um equilíbrio perfeito, tanto no plano formal como no plano semântico. Camões respeita esses modelos, como não? Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe e também é capaz de os construir, de os reconstruir de um modo novo, fantástico, mudando. Ora, no quadro da poética da imitação, esta capacidade de imitar transformando, de ser fiel ao modelo, de seguir o tratado de poética e de conseguir fazer algo de novo, essa capacidade é própria de poetas de exceção. Qualquer poema, qualquer poesia de Camões poderia exemplificar essa sua excepcionalidade. Vou apresentar 2 exemplos, tirando partido para seguir um fio de discurso de 2 referências literárias que, ao longo da minha apresentação, eu já chamei à colação. A primeira é o soneto Mostrando o tempo está a variedades, por onde o que se espera não se alcança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esta é a primeira versão deste soneto. Camões está a dizer que o tempo está mostrando variedades, mas, ao mesmo tempo, Camões está a recorrer àquela bagagem mental que Camões trazia sempre consigo, e Camões está-nos a dizer Cícero. Cícero escrevia: nada é mais adequado ao deleite do leitor do que as variações dos tempos e as vicissitudes da fortuna. É a partir de Cícero que Camões escreve o início do seu soneto. Mas, atenção, Camões não segue de forma próxima e evidente os modelos que maneja. Atenção, Camões é poeta de um tempo de mudança e está a falar da mudança. Camões tem plena consciência que o seu tempo é um tempo de crise e aprofunda essa crise. Cícero nota, apenas se quisermos, como a variedade das coisas e as vicissitudes chamam a atenção. Ao desenvolver o tema, Camões vai mais longe e muito mais ao seu modo. A mudança não tem regra, diz-nos no seu soneto. A mudança não é para melhor. A mudança é fonte de inquietude. O poeta da mudança é o poeta da crise. Posto isto, e depois de retomar este soneto de Camões sobre a mudança, o segundo exemplo sobre o qual me irei deter são os próprios Lusíadas na sua relação com a literatura e o saber dos antigos. Já vimos
que a viagem de Enéas se fica pelo mar Mediterrâneo e que a viagem da frota de Vasco da Gama se estende pelo Atlântico e pelo Índico. Como tal, o conhecimento náutico dos portugueses era superior aos dos antigos. Não podia deixar de ser superior aos dos antigos. Se os portugueses saíram do Mediterrâneo e foram capazes de navegar, de fazer navegação oceânica, que tinha outro tipo de técnicas que se baseava noutro tipo de recursos. Ora, esta diferença entre navegação no Mediterrâneo e navegação no oceano introduz o confronto com a esfera da antiguidade. Neste confronto, como é evidente, o presente de Camões leva a melhor. A história do tempo de Camões encarnava e implicava conhecimentos náuticos em muito superiores aos conhecimentos da antiguidade, sem qualquer possibilidade de contemporização. Pela voz de Vasco da Gama, Camões pergunta-se nos Lusíadas, com ênfase retórica, se alguma vez houve gentes que fossem capazes de rasgar aquele caminho marítimo. E o seu ponto de referência é precisamente Enéas. Crês tu que tanto Enéas e o facundo Ulisses, tanto pelo mundo se estendessem? É uma interrogação retórica. O poeta da crise, da perplexidade, o que faz perante o mundo? Interroga-se. E a interrogação é um procedimento de conhecimento essencial. Conhecer é fazer a pergunta. Se a pergunta está bem situada, o conhecimento surge depois. As façanhas contadas por Virgílio na Eneida, por Homero na Ilíada e na Odisseia, são consideradas pelo Camões dos Lusíadas meras ficções, e continua, com a maga Circe, com o gigante Polifemo e as sereias, todos eles seres inventados. Essas são fábulas sonhadas, não comparáveis com a audácia dos navegantes portugueses. Para Camões e para o seu tempo, os livros do passado não servem mais como guia de navegação para o presente, neste campo. Então, e a questão da relação com os antigos? Então, a questão da relação com esses pagãos que deviam ser imitados. Estes versos que estamos vendo são do canto 5º dos Lusíadas, que conta o início da viagem marítima. Ao longo das suas oitavas, são descritos os astros que se podem observar no hemisfério sul, fenómenos como a tromba d'água e o fogo de Santelmo, de forma precisa e envolvente. Essa descrição é acompanhada por um desafio que é dirigido aos antigos filósofos, o que eles não teriam escrito se tivessem visto tais maravilhas. Essa é uma forma de superlativizar o valor do presente, bem como a experiência, escreve Camões, dos rudos marinheiros, que conheciam tudo isso, as novas formas de navegar, os novos oceanos desbravados, o novo mundo. O que pode ser aquilo que eu designaria como uma filologia do mundo. Outras culturas e outras literaturas, os humanistas italianos em primeiro lugar, desbravaram os textos, autores até aí
pouco conhecidos, decodificaram a sua letra. Os portugueses decodificaram a experiência do mundo, o conhecimento do mundo. E eu chamaria a isso também um outro tipo de filologia, a filologia do mundo. E a filologia do mundo não pode deixar de superar a esfera dos antigos. Mas, atenção, Camões está assim a mostrar a superioridade do saber dos portugueses relativamente aos antigos no campo da astronomia e da navegação. Mas nada é direto em Camões. Ao mesmo tempo, em todos estes passos do canto quinto que aqui muito brevemente recordei, Camões está a entretecer as estâncias dos Lusíadas com citações e reelaborações de conhecidos versos de Cícero, de Aristóteles e de outros autores. Por um lado, o conhecimento dos portugueses é superior. Mas, por outro lado, o nosso Camões sabe que escrever bem é imitar os antigos. E esse é um ponto fulcral para Camões. Trata-se de um verdadeiro nó górdio. Os grandes autores colocam-nos sempre estas questões instigantes. E não são poucas, são tantas as questões que nesse plano Camões nos coloca. A autoridade dos antigos, no mesmo momento em que se diz ser superada, continua a ser reverenciada através da imitação literária. O elo que sustenta os dois polos são, afinal, as verdades puras, como Camões lhe chama, o critério de verdade. E tudo sem mentir, puras verdades. A verdade que eu conto nua e pura vence toda a grandíloca escritura. Em Camões vence a verdade, o conhecimento, a pergunta e a exploração do mundo. Aquele propósito que, já no início dos Lusíadas, distanciava Camões de Ariosto. E vamos avançando, que o tempo corre ele também, e passemos ao outro ponto que tinha referido, continuando, afinal, algumas ideias já expostas, considerando este diálogo entre o cristão e o pagão. A valorização da cultura antiga em novos termos, a instituição do diálogo entre esfera pagã e esfera cristã, as oscilações entre tempos, a relação entre corpo e alma, sensível e inteligível, ou entre ser humano e mundo, configuram essas tais mudanças que referia no início, cuja dinâmica conflitual tem em si a estrutura do Renascimento. Volto, por isso, a Pico della Mirandola e à sua doutrina. O ser humano nem é escravo de Deus, nem é detentor de um arbítrio irrefreável. Outro nó. Entre Deus, que marca o destino, e o arbítrio, que faz parte da liberdade do homem. A liberdade do homem é de quem deve obedecer a leis universais que tentam conciliar numa síntese superior, apoiada na Sagrada Escritura, princípios que vão de Platão e Averroes até ao presente, mas sem escapar à insatisfação de quem não consegue atingir uma satisfação plena em tempo de crise.
A liberdade de agir e de pensar que é reconhecida ao ser humano e que anda associada à questão do livre-arbítrio, confronta-se com a vontade, com as escolhas que tem de fazer, com os níveis de conhecimento que decide ou não explorar e com os obstáculos que tem de enfrentar. O livre-arbítrio abre o homem à possibilidade de ser santo, mas também pecador. Vencedor, mas também náufrago. Isso é a escolha dele. Os caminhos que percorre, mundo fora, estão em constante transformação, o que o leva a adotar vários rostos, porque o mundo muda, a cruzar diferentes lugares, porque tudo se transforma, a ser ator de diversas ficções e com diversas máscaras. Contudo, e por isso mesmo, o homem nunca conseguirá compreender até ao fundo as razões ou mesmo os mistérios que comandam incertezas e mudanças. O homem é um ser mortal. Ora, aqui temos como o ente humano não pode ser o centro do mundo, mas tão só aquele a quem é lançado o repto inquietante que o coloca perante Deus, perante os seus deveres para com Deus e perante a variedade do mundo, o que não é pouco. Inquietudes deste género são uma constante em Camões. E a edição crítica da sua obra, recentemente realizada pelo Centre International d'Études Portugaises de Geneve, que está disponível em linha neste endereço e que está a ser traduzida para português em edição da Imprensa Nacional de Lisboa, estabelece um conjunto de textos que concentram e sistematizam a leitura de Camões. Esses textos, seguramente de Camões, mostram-nos como a inquietude, o dissídio, os desafios do mundo são temas que percorrem transversalmente a obra lírica e a obra épica de Camões. Embora, no caso da lírica, quando o poeta fala de si, essa inquietude e esse dissídio aflorem com maior intensidade. Perguntamos-nos nós, pagão e cristão, o Renascimento como um mundo que tenta colocar em diálogo estes dois polos. Perguntamos-nos nós, e o plano divino em Camões? As redondilhas sobre os rios que vão foram consideradas no passado a solução definitiva para todas as dúvidas, para todas as oscilações, para todas as antinomias existentes na obra de Camões. Anulação drástica do terreno e remissão total para o divino e para a comunhão com Deus. Perante a nova edição crítica da obra de Camões, a restituição do texto sobre os rios que vão àquilo que o poeta Luís de Camões garantidamente escreveu, adquire repercussões extraordinárias. Estas redondilhas sobre os rios que vão, libertadas das passagens de submissão religiosas que são apócrifas, que não foram escritas por Camões, mostra-nos um poema que deixa de contemplar e de prever a palinódia
e a renegação do sensível que culmina com uma anulação derradeira do terreno. Ao fervor do ato de contrição substitui-se o fascínio do canto existencial, mas não metafísico. Por conseguinte, as redondilhas sobre os rios que vão não poderão continuar a ser lidas como coroação da lírica camoniana, na medida em que as passagens que sustinham essa leitura, aliás, já interrogadas por vários críticos, não são de Camões, mas de um continuador que acrescentou a segunda parte ao poema. O que é que daqui resulta, considerando a obra de Camões? É à face da terra que o ser humano vive, e só depois da morte poderá ascender o divino. À face da terra, o ser humano está dependente do destino, dos fatos, da fortuna. É essa a sua luta. É esse o seu confronto. É esse, se quisermos, o seu heroísmo. Ser capaz de vencer todos esses obstáculos como humano. Mostrar até onde pode ir o humano. Mostrar as possibilidades do humano. Aproximo-me do final. Vejamos o que escreve o poeta. Tomou-me vossa vista soberana, onde eu tinha as armas mais à mão, por mostrar que quem busca defensão contra seus belos olhos que se engana, por ficar da vitória mais ufana, deixou-me armar primeiro da razão. Cuidei de me salvar, mas foi em vão, que contra o céu não vale defesa humana. Há um Deus que tem na sua mão os destinos do homem. Contra o céu não vale defesa humana. Este confronto entre livre-arbítrio do homem e vontade divina coloca então o problema da liberdade em termos ingentes. Deus quis-nos livres? A natureza humana e o homem diz que é livre? Ou trata-se de uma mera ilusão? Como se pode demonstrar que o ser humano é livre? Como se pode demonstrar isso se a liberdade está sujeita a uma série de constrangimentos? Mas então, o ser humano é o centro do mundo? Como é o centro do mundo? Isto são questões. E são questões que afloram a cada passo na obra de Camões e que instaram possibilidades de conhecimento do humano, possibilidades de atuação. Aqui conflui o confronto entre modelo e imitação, entre cristão e pagão, entre liberdade e destino, que são, no final, tópicos que fazem parte e que incidem sobre esta questão da passagem entre duas épocas, deste salto que é dado entre pagão e cristão, entre passado e presente, entre liberdade e destino. Esta é crise. Uma crise tão forte no tempo de Camões que se afigura, na verdade, uma revolução. O facto é que o ser humano transporta em si uma rede de contradições. Numa crise resultante de tantas e tão repentinas mudanças, o
que o leva por uma busca constante de soluções através do conhecimento, da invenção e da inventio literária, a inventio da retórica. Por entre todas as redes de antinomias que Camões sente bem, mas sem nunca desistir. Camões conhece-as, afirma-as, explora-as, nunca desiste. Peregrina entre fragmentos, entre pedaços do mundo, sempre à procura desse tal sentido do mundo. O ser humano é livre e o poeta não perde o espanto. Quem pergunta não dá respostas. Mostra que pode começar de novo, se for capaz, como é. Esse é o renascimento. Começar de novo, nascer de novo, renascer sempre. Sem desistir da peregrinação, sem desistir da possibilidade de viajar, de falar várias línguas, de dar voz à sua rebeldia sempre insaciável. E sem desistir de se confrontar com a realidade. Contra o céu não vale defesa humana, como Camões escrevia naquele poema. O poeta não conhece as causas últimas dessa crise, mas a dramaticidade com que a enfrenta reflete também a humildade de quem persegue o seu caminho. E o caminho de Camões é sempre um caminho da humildade, que o faz continuar. Escreve Camões no comiato da canção Manda-me amor que cante docemente. Canção. Os sentidos humanos, lhe responde, não podem ser divinos do divino ser juízes, senão com o pensamento que a falta supra a fé do entendimento. Deus é causa, razão e autor do mundo. O seu saber não tem limites de espaço ou de tempo, ao passo que o ser humano, enredado no sensível, é desprovido das virtualidades que lhe permitam sequer compreender os desígnios divinos. O ser humano não pode ir até às causas últimas. Os sentidos humanos não podem ser divinos, dos juízes ser divinos. O não alinhamento entre a perfeição divina e a confusão terrena institui então uma separação que cerceia o acesso à via dinâmica que liga circularmente sensível e inteligível nos termos em que era concebida por Marcílio Ficino. Confinado à esfera terrena compreendida pelo tempo que fica entre vida e morte, e que nem a conceptualização dos sábios gregos consegue explicar, resta ao ser humano confronto com a experiência do mundo, no lapso da existência, da sua existência à face da Terra. Essa tal atitude que designei como filologia do mundo, filologia de um mundo em mudança. O ser humano é livre e insaciável. Não pode remontar às causas últimas. Pode falar, pode agir. Aí reside a sua dignitas, a dignidade de que falava Pico della Mirandola. Uma nova antropologia filosófica reconhece e afirma o ser humano como detentor de uma experiência vinculada à mudança, ao ocaso de uma ordem e à descoberta do moderno, que não é pouco. A forma como Luís de Camões recebe a tradição literária do seu tempo
para com ela e através dela dizer o novo, é um desafio incomensurável e faz dele um dos maiores poetas de sempre. Neste vasto quadro, Luís de Camões distingue-se como uma das vozes poéticas do projeto de criação do moderno que mais alto se elevou na reflexão sobre a fragmentação, a mudança, confronto entre opostos ou a errância de um tempo de crise, enquanto etapas de uma renovatio, de uma renovação e de um renascimento, que afinal todos nós e todas nós continuamos hoje a perseguir. Temos uma semana de trabalhos para conversar sobre estas e muitas outras questões. Resta-me agradecer a vossa atenção e deixar-vos com esta imagem de Coimbra, o Mosteiro de Santa Cruz, onde talvez Camões tenha estudado. Muito obrigada.